informática aí para o concurso de Angical, certo? E hoje vamos falar, pessoal, sobre o terceiro tópico do edital de vocês, certo? Vamos lá. A gente vai tentar ser mais breve nessa aula, porque nossas aulas estão ficando muito longa e na hora da gravação fica muito grande a gravação, fica mais difícil para editar, viu? Então a gente vai dar só uma hora de aula aí, certo? Passar o máximo de conhecimento para vocês, tá bom? Então, a gente vai trabalhar os tópicos aí do edital de vocês, 2 e 3, certo? Sobre 2 e 3, sobre a arquitetura básica de computadores e dispositivos periféricos, certo, pessoal? Eu aconselho vocês ou imprimir o edital, certo? Ou imprimir o edital, ou então acompanhar o edital aí no computador de vocês ou no celular. Por quê? Porque esses conteúdos que você vai fechando eles, que você vai vendo eles, você tem que anotar lá. Cara, eu já vi esse conteúdo aqui, certo? Então, eu só vou revisar ele mais próximo da prova ou fazer questões sobre aquele conteúdo, certo? Por exemplo, você terminando esse conteúdo aqui, você pode pegar esse tópico aí, ó, arquitetura básica de computadores, e colocar na internet questões desse conteúdo, certo? E vai aparecer muitas questões, mesmo que não seja da banca, mas vai ser sobre o conteúdo, certo? Vai ser questões direcionadas para aquele conteúdo. E o tópico 2 vai ser dispositivos de armazenamento e cópias de segurança. Vamos ver qual se dá para bater os dois conteúdos hoje, viu? Então vamos lá. Pessoal, o áudio está legal para vocês? Todo mundo está ouvindo bem? Estão me vendo aí também? Podemos dar início aí na... Então vamos lá. O hardware. Parte do hardware. A gente comentou anteriormente, né, o que era o hardware e o software. Na segunda aula, né? O hardware é o que, pessoal? A parte física, todo aquele equipamento de informática que você pode pegar fisicamente, né? Isso. E o software é o oposto disso, é aquilo que você não pode tocar, mas você pode fazer o quê? Você pode acessar através de um dispositivo, certo? Como exemplo, o teclado. Você utiliza o teclado para acessar o sistema lá, né? Para digitar alguma coisa no sistema. Só que esse teclado, ele é o quê? Ele é um hardware. Se você não toca no teclado, você não pega nele. Então, olha só, o hardware e o software andam junto, tranquilo? Então, hoje a gente vai ver a parte mais técnica, a parte mais, como se posso dizer, mais de equipamentos. São os dispositivos eletrônicos, certo? Identificaremos a parte interna do computador localizadas no gabinete ou torre, certo? Então, vocês lembram, né, que eu perguntei na aula anterior qual o nome era dado para esse caixão aqui preto, né? Muita gente falou que isso é a CPU, só que essa história de aí é um CPU, isso aí é o gabinete, na verdade, certo? Por quê? Porque a gente vai já ver que a CPU, ela está dentro do processador, certo? Dentro do processador nós temos a CPU, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Olha só a quantidade de equipamentos que nós temos em um computador para que ele possa funcionar. Motherboard, que é o que? A placa-mãe. Para quem não sabe o que é a placa-mãe, é esse periféricozinho aqui ao lado. Ó. Essa plaquinha que é cheio de circuito aqui, certo? Então, ó, isso aqui é a placa-mãe, certo? Então, nessa placa-mãe, que essa placa-mãe está aqui, ó, está inserida dentro desse gabinete, aí que nós vamos ter os dispositivos dessa placa, onde vai ser o que, ó? Processador, memórias. Perceba aqui que nós temos aqui, né, ó. Olha só o processador, o modelo que é um processador, pessoal. Olha a memória RAM, viu? Memória RAM aqui, nós temos o que mais? Ó? Fonte de energia, que é aquela parte em que você liga o dispositivo na tomada, certo? Para que serve a fonte de energia? Essa fonte de energia ela vai conectar até o computador à energia da rede, não é isso? Você sabe que a energia da rede ou ela pode ser 110 volts ou 220, não é isso? Então, essa plaquinha que vocês estão vendo aqui, ela não suporta uma energia de 220 volts. Por quê? Porque ela vai torrar essa plaquinha. Porque essa placa é feita de circuitos eletrônicos, certo? Que só gera até uma capacidade ali, geralmente 18, 19 volts,
certo? Se você tiver um notebook, você vai perceber nele que alguns deles têm um resistorzinho no notebook, é a quantidade de volts. Geralmente é 19 volts, certo? Cabos, os cabos são aqueles cabos que a gente conecta, não é isso? Os cabos de rede, de cabo de energia, né? Que você conecta na tomada de energia da sua casa e na fonte, certo? E os drivers. Vocês lembram que eu falei uma vez sobre drive e drivers? Então, tem diferença, viu? Esse drivers aqui, são dispositivos de hardware, certo? Sem esse RS. Ou melhor, são dispositivos de hardware, um driver com RS, drivers. Mas se você encontrar só esse nome aqui, ó, drive, anote aí, viu? Se você encontrar só esse nome drive, ele significa, o drive é onde você armazena suas coisas aí na nuvem, certo? Ele é um software, não é um hardware, tá bom? E o que é exatamente esse drivers? Drivers aqui, ele é o quê? O dispositivo de CD de vocês. Ali, ele é um hardware em que você insere o CD, certo? Então, ele é chamado de driver. Portas de entrada e saída. Ou seja, o computador, você pode inserir um dispositivo de entrada e saída, certo? Por essas portas, tá bom? Vamos lá. A placa-mãe aí, ó, que eu falei para vocês, certo? Cada enumeração dessa aqui por letras significa um local em que vai ser conectado a algum periférico. Perceba aqui bem que na letra A, nesse A, aqui vai ser inserido a CPU que a gente chama, né? Processador. Nesse local aqui, ó, aqui vai vir o processador, tá bom? Aí nós temos outros conectores, temos aqui ó, os conectores de quê? De imagem, né? O cabo VGA, para quem não conhece, o cabo que leva a imagem da placa-mãe para o monitor é o cabo VGA, certo? É um cabo azul, duas pontas azul, é o cabo VGA. Aí você vai ter outros locais aqui, ó. Nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, nessa parte aqui do B, onde vai ser feito o quê? Onde vai ser inserido as memórias, que é a memória RAM. Pessoal, só vou aceitar bem aqui. Alguém está solicitando aqui para entrar. Só um momento. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos aqui, ó. Para você que acabou de entrar aí, a gente falou um pouco sobre hardware e software, viu? Foi Francisco, né? Então, a gente comentou aqui, é só voltar um pouco rápido sobre a arquitetura base de computadores e os dispositivos periféricos, certo? Mostramos o que aqui? A parte do hardware, que é o que? É os componentes que compõem o gabinete, certo? E o gabinete é o que? Esse caixãozinho preto aqui, ó. Dentro dele a gente vai ter o que dentro dele? A placa e os periféricos, certo? Memória, processador, a fonte, tá bom? E aqui nós temos o que? A placa-mãe, não é isso? A placa-mãe onde vai ser inserido os periféricos, que a gente vai ver alguns deles, tá bom? Pronto, chegamos no principal ponto aqui do gabinete da placa-mãe, certo? Qual é o principal componente da placa-mãe, pessoal, do computador de vocês? É o chamado processador, que é aquele dispositivo que eu mostrei para vocês agora há pouco, certo? Que é esse aqui da foto, certo? Esse dispositivo aqui, ele é o mais importante do computador. Por quê? Porque é dentro do processador que vai acontecer todo o trâmite que tudo que você solicitar do seu computador, ele vai ser passado pelo processador, certo? Então, olha só, se você solicitar, o que você solicitar aí, por exemplo, você quer solicitar enviar uma foto. Para você enviar uma foto, o CPU ou processador, ele vai fazer aquela parte que eu mostrei para vocês lá, de entrada e saída. Vocês lembram que tudo da informática vai girar em torno de quê? Em torno da entrada e saída, ou seja, todo o processo que você quiser fazer no seu computador, primeiramente você vai ter que fazer o quê?
da entrada, certo? E posteriormente o que vai acontecer? Processamento, não é isso? E após esse processamento, o que vai vir? A saída da sua solicitação que você fez na entrada. Se você deseja enviar mensagem para alguém, o que vai acontecer primeiro? Primeiro você vai digitar o texto, certo? Fazendo a ação de entrada. Depois vai acontecer o quê? Vai acontecer o processamento dessa mensagem de enviar para o seu remetente, certo? Destinatário. Então, ó, entrada, processamento e saída. É o processo que acontece aonde? No processador, tá bom? Então, principal componente. Olha só, o principal componente. Guarde essa informação aí. Por quê? Porque essa informação aí vai ser cobrada em prova, sem dúvida, viu? Eu até coloquei aqui, ó, caiu em prova. Ó, o processador ele é o cérebro do computador, ou seja, imagina você aí sem o cérebro. Como é que seria? Nada, né? Por quê? Porque não ia ter movimentos, não ia fazer nada, você não ia andar, nem caminhar, muito menos pensar, não é isso? Então, o computador ele depende, sem dúvida, aí, do processador. Guarda essa informação, principal componente. A questão ela vai vir sempre cobrando isso, como sendo o principal. Ó, as funções do processador é o quê? Acelerar, certo? Acelerar o quê, professor? Acelerar um processo. Endereçar, certo? Por exemplo, quando você solicita, você está solicitando do computador algum arquivo. Quem é que vai fazer esse endereçamento desse arquivo? O processador. Vai resolver ou preparar dados. Caiu exatamente isso aqui, pessoal, na prova já. Por isso que eu coloquei, ó. São funções do processador: acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados. Façam a anotação disso aí, porque caiu em prova. Se caiu uma vez, pode cair duas até 10 ou mais, tá bom? A velocidade de um processador é calculada em quê? Vocês lembram que a gente teve uma questão que tinha a velocidade do processador? Quem pode me responder aí? Quem lembra dessa questão? Que era calculada em Hertz, né não? E foi até uma prova que caiu no último concurso, certo? O que a questão vem falando? A questão estava falando que esse Hertz aqui, o gigahertz, se referia à velocidade de internet. Mas isso está errado, né? Se refere a quê? Velocidade de processador, de processamento. É a frequência que esse processador gera. Tá bom? Ou Hertz ou gigahertz. Certo? Olha só, eu trouxe um quadrinho aqui para vocês terem atenção nesse quadro. Por quê? Porque é pegadinha de prova. A banca de vocês pode trazer 3 nomes aí ou mais. Ó. Processador, anotem essa informação. Ó. Processador, microprocessador ou CPU. Ou o CP também. Por quê? Porque a CPU ela é a unidade central de processamento, certo? É onde tudo acontece ali no seu processador. Então, aqui no lado esquerdo, pessoal, nós temos o quê? Essa imagem aí, ó, o que falei para vocês. Primeiramente acontece qual processo? O processo de entrada dos dados, não é isso? Depois vem quem? Vem o processamento aqui, ó, na parte da memória do processador, certo? E perceba que dentro dessa memória aqui, ó, dentro desse espaço aqui de processamentos, nós vamos ter 3 informações úteis. Quais são elas, ó? Ou melhor, 2. Certo? Aqui nesse meio, pessoal, é a CPU que está sendo a responsável. A CPU, né, a unidade central de processamento. Então, ligue aí os pontos. A unidade central de processamento, o nome já fala, é nessa unidade que vai ser processada os dados, tá bom? E dentro dessa CPU, nós vamos ter quem? Vamos ter a UC, que é o quê? Unidade de controle, certo? O que ela vai fazer? Ela vai controlar as operações do exterior do computador, ou seja, as informações externas do CPU, né? Essas informações que estão aqui, ó, em primeira mão, essas informações que você indicou para a CPU, ela vai fazer o quê? Controlar essas operações e responsável por controlar o perfeito funcionamento interno, certo? Ou seja, a UC tem a finalidade de quê? De controlar as operações externas, os dados que ainda não estão na CPU, e manter o perfeito funcionamento da CPU nessa parte interior, certo? E a ULA, que é o segundo item que está composto dentro da CPU.
Ela é responsável por quê? Pelas operações elementares. Ou seja, ULA significa, pessoal, unidade lógica aritmética. Então, envolve cálculos, não é isso? Aritmético aí. Então, essa unidade, a ULA, ela vai ser responsável de fazer o quê? Somar, subtrair, subtrair, multiplicar, dividir. Ou seja, todo processo que envolver o aritmético, quem é que vai ser responsável? A UC ou a ULA? Quem pode me responder? Informações que envolvam. Oi? Aula. Pronto. Pessoal, tá dando para compreender aí até esse ponto? Alguma dúvida? Não deixem dúvida para depois, certo? Se tiver alguma dúvida que você queira comentar depois, tudo bem, mas se for na aula é melhor porque às vezes sua dúvida sana a dúvida de outro. Então aí assim é da melhor, não é isso? E até a compreensão fica mais eficiente. Podemos continuar ou tá tranquilo por aí? Podemos continuar, pessoal? Continuar, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns modelos aqui, ó, de processador, certo? Nós temos aqui o Celeron. Depois, para vocês saberem o que é realmente o processador, você olha no seu computador lá em configurações, tu bota aí CPU, certo? Ou sistema. E lá na configuração de sistema do seu computador vai dizer qual o tipo de processador. Às vezes tem até na plaquinha do notebook fora mesmo, assim, no emblemazinho, onde tem um modelo, vai ter dizendo qual é o modelo do seu processador, certo? Então, pessoal, ó, temos aqui o Celeron. E ó, eu creio que vocês já ouviram aí os cores da vida, Core 3, né? Core 5, Core 7. Então, quando você for comprar algum dispositivo, um computador ou um celular, primeira coisa que você tem que olhar, cara, qual a configuração do meu processador, do celular que eu vou comprar? Por quê? Porque é o processador, pessoal, que vai sustentar a barra. Não adianta vocês terem um celular de 120 GB ou 240, 220 e o processador do teu celular for pior do que o teu colega que só tem 32 GB de armazenamento, certo? Por quê? Porque quando você abrir aí muitas páginas, quando você exigir o seu computador, seu celular, ele vai morrer, ele vai parar. Por quê? Porque ele não tem processamento, capacidade ou velocidade para processar grandes volumes de dados aí rapidamente. Compreenderam? Então, item 001 aí para você comprar um dispositivo. Olha a CPU. Enquanto maior for a frequência dela, é porque ela pode tirar mais rápido. Então, porque às vezes você encontra aí celular ou computador com a mesma configuração, digamos assim, só que o preço de um está mais barato que o outro. Aí você vai ter que ver o quê? Ver se a CPU deles, certo? Se o processador é o mesmo. Aí você vai optar pelo qual? Você vai optar pelo que for melhor processador, certo? Porque não adianta eu comprar um só por armazenamento e nem por câmera. Ah, eu quero comprar o celular porque a câmera é bom. A câmera não vai dizer nada. Quando você for exigir dele, quem é que vai sofrer? Processador, tá bom? Então, ó, nós temos aí o que eu falei para vocês, ó. Nunca mais é essas diferenças, pessoal. Quando alguém falar o que é isso aqui, você vai dizer, é um gabinete, certo? Um gabinete. E aqui é o que? Processador, viu? O processador, ó, ele é composto pelo materialzinho aqui, ó, que são vários pinos aqui, certo? Vários pinos que se encaixam na placa na mesma posição, viu? Se vocês tiverem acesso a algum processador um dia aí, quiserem desmontar o computador de vocês, não indico, viu? Quem não tem as manhas não entra sem instrução do profissional. Porque se você queimar um processador desse aqui, ele é carinho que só, viu? Mas vamos lá. Então, processador. O processador ele é dividido também em barramentos. Isso aí pode ser que caia na prova de vocês. Já é um nível mais elevado. Só que a banca Legacy não dá para se confiar nela. Por quê? Porque ela é uma banca que cobra tudo, certo? Ela não tem que dizer, eu cobro só isso e só aquilo. Não, eu não confio na Legacy de jeito nenhum. Então vamos lá. Barramentos. Percebam vocês que nós temos aqui uma divisão do processador, onde nós temos o processador, né? Processador, que é o que eu mostrei para vocês. Ao lado direito aqui nós temos quem? Memória RAM. Vocês já viram, né? Que é a memória RAM.
que é a responsável por quê? Por armazenar os dados temporários do seu computador celular. Ou seja, quando você liga seu computador, certo? Que você vai abrir as abas ali, você vai abrir o Chrome, abrir o YouTube, você abre o Word ou outros aplicativos. Esses dispositivos aí, esses softwares, ele está ocupando espaço em algum local da memória. E qual é a memória? A memória RAM. É por isso que se você ver no seu celular ou no seu computador, você vai ver que a memória RAM geralmente só é 3 gigas, certo? Ou menos, certo? Por quê? Porque não é a memória que você vai ficar salvando suas fotos pro resto da vida. Vai ser um acesso randômico ou volátil. Ou seja, só vai durar as informações que estão salvas na memória RAM enquanto você estiver com o computador ligado, certo? Por quê? Porque essa memória se apaga quando você desliga. Então, guarde essa informação aí de ouro. Quando eu desligo meu computador, meu celular, as informações que estavam na memória RAM se perdem, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui o processador, memória RAM e os dispositivos de entrada. Vamos lá. Perceba aqui, ó, os barramentos de endereço. Ó, essa setinha preta aqui, certo? Perceba que ele só tem uma direção, não é? Ou seja, ele sai do processador, os dados sai do processador e vai para onde? Vai para a memória ou para onde? Os dispositivos de entrada e saída, certo? Vocês estão acompanhando aí, pessoal, a setinha, ó? Perceba que a setinha está saindo aqui, ó. Só um sentido, né? Só um sentido. Ela só sai, ela não volta. É por isso que a gente chama o barramento de endereço, ó, ponto quente do barramento de endereço. Ele é o que? Unidirecional, ou seja, só uma direção, certo? Então, perceba aqui, ó, o barramento de endereço, ele basicamente indica de onde os dados a serem processados devem ser retirados ou para onde devem ser enviados, tá bom? A comunicação por este meio é unidirecional, que eu falei para vocês, razão pela qual só a setinha aí está na posição do processador para a memória e para os dispositivos, certo? Como o nome deixa claro, né, barramentos de dados aí ou de endereço, certo? E as informações, ou melhor, perdão. Então aqui, paramos aqui, barramentos de endereço. Só segue uma seta, ele sai ou do processamento aí para a memória ou para os dispositivos, certo? Aí nós vamos ter outro barramento, que é o quê? Barramentos de dados, certo? Ó, os barramentos de dados, como o nome já deixa claro, é as informações que são transitadas aí, certo? Ou seja, os dados ele ocupa o barramento de quê? De dados, logicamente. Para quê? Para que sejam enviadas essas informações para todos os lados aí, tanto para o processador ou do processador para a memória e para os dispositivos. Aí lembre que esse dispositivo de entrada e saída é o que a gente viu lá, né? O teclado, o mouse, certo? A impressora, tá bom? Por sua vez, o barramento de controle, que é esse terceiro, faz a sincronização das referidas atividades, habilitando ou desabilitando o fluxo de dados, por exemplo, certo? Então, o barramento de controle é ele que faz essa sincronização. Ele que vai permitir tanto vir informações do processador para a memória e como da memória para o processador. Bom? Em resumo, quanto mais bits, resumo sobre o processador, que é o que falei para vocês. Como ele é considerado o mais importante, então você tem que tomar nota disso, para que você saiba realmente como que funciona o processador. Ó, enquanto mais bits, olha só o que é o carinha do bits aparecendo aqui. Vocês lembram lá do bits? Então veja aí, ó. Enquanto mais bits internos o processador possuir, mais rapidamente ele poderá fazer cálculos e processar dados em geral. Então, vocês lembram que vocês perceberam que o bits está onde? O bits pode estar lá em armazenamento de dados, né? Gerando aqueles volumes. Pode estar onde? Em bits por segundo, né? Que são o quê? Velocidade de internet e agora velocidade de processamento, tá bom? Ou seja, enquanto mais bits você tiver, mais rápido o processador vai ser, certo? Isso acontece porque os bits dos processadores apresentam a quantidade de dados que os circuitos desses dispositivos conseguem trabalhar por vez.
Você percebe que é a mesma definição lá de velocidade da internet, tá bom? Enquanto mais bits, maior o processamento. Se você tiver uma quantidade de kilobytes e essa quantidade de kilobytes for menor do que a quantidade de megabytes, qual que vai ser mais veloz? Vai ser megabytes, né? Porque megabytes não está na frente de kilobytes. Então, é o que eu falei para vocês, pessoal. Esse nome gigabytes, megabytes, bits vai servir para o resto da vida de vocês. Então, quem ainda não aprendeu direitinho lá o conteúdo da primeira aula, volta lá, assiste a aula ou vê o material. Por quê? Porque ele é o conteúdo básico para o restante do curso, tá bom? Ó, um exemplo. Um processador com 16 bits, certo? 16 bits, por exemplo, pode manipular um número de valor até 65.535. Ou seja, essa aqui é a quantidade de dados que um processador de 16 bits vai conseguir processar no processador, certo? Então, enquanto mais, se aqui fosse 32 bits, já seria um valor maior, certo? Ó, perceba que se esse processador tiver que realizar uma operação com um número de valor 100 mil, você acha que um 16 bits seria suficiente? Entendam aí, ó. 16 bits eu posso gerar até 65.500 e as quebradas dados, informações. Se você precisa gerar 100 mil dados de informação, esse processador vai suportar? Esse processador 16 bits? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Alô, quem está acordado aí? Quem está dormindo? Vamos começar a ligar as câmeras, viu? Para ver quem está dormindo. Isso é pré-requisito da aula, ligar a câmera agora, viu? Sara, Fernanda, alguém pode me responder a pergunta? Eu quero saber que se eu posso, com um processador de 16 bits, eu consigo processar 100 mil dados? Consigo, Sara, Fernando? Que não. Não, né? Por quê? Porque 16 bits pode gerar quantos? 65.525. Pronto, Então entendeu? não dá. Então, essa é a questão, é por isso que eu pergunto para você, porque a questão vai trazer. Um cliente possui um dispositivo com 16 bits de processamento do processador, certo? Aí ele vai falar na frente. Ele deseja armazenar 100 mil bits de informação, certo? Nesse processador, gerar, né? Processar, ali processando. É possível, sim ou não, certo? Então, é para isso que eu pergunto para vocês. Por quê? Porque vocês vão guardar na memória isso aí. Cara, 16 bits só gera até isso aí. Se ela falar que é 35 mil, vai caber, não vai? Ou 20 mil, vai caber que vai sobrar ainda. Então, ó, se um chip trabalha com 32 bits, ele pode manipular um valor de até 4 bilhões aí de casa, viu? Então, 32 bits já é mais, né? Como esse valor é superior a 100 mil, a operação pode ser realizada em uma única vez. Por exemplo, se você tem aqui, né? Se você tiver 32 bits no seu processador, certo? Essa informação aqui, pessoal, dá para vocês identificar também lá nas configurações do computador. Vai ter lá. Quando você vai formatar o computador, você vai ver. Ou você baixa um aplicativo para instalar o de 32 bits ou 64 bits. Eu creio que você já ouviu falar sobre isso aí, viu? É o que? A configuração do processador de vocês. Ele vai gerar em 64 bits, que é o maior que a gente está tendo aí. Bom? Compreender esse pessoal, esse processo aí de processador, a importância, barramentos e agora a frequência que os processadores funcionam e a quantidade de bits que eles possuem de processamento. Ou ficou alguma coisa pendente? Se eu fizer uma pergunta, vocês respondem? Vamos lá, uma perguntinha. O cliente abriu seu dispositivo ali, né? E ele quer processar ali, quer usar do processador 150 mil, 150 mil dados de informações simultaneamente. O computador dele só possui 32 bits.
É possível ele fazer esse processamento de uma vez só? Sim ou não? Recapitulando, o cliente deseja processar de uma vez só 150 mil dados de informações. E seu processador, ele é 32 bits. É possível acontecer esse processamento de uma única vez? Sim. Pronto, certo? Por quê? Porque de 65 mil para frente, o 32 já pega, certo? Então vamos lá. Mais uma pastinha aqui de processador, pessoal. Esse assunto é um pouquinho chato, mas a banquinha gosta disso, viu? Ela já cobrou mais de 5 questões aí em todos os concursos que ela já fez. Sempre ela bota alguma questãozinha desse tipo de processador. É por isso que eu estou trazendo todas as informações do processador para que vocês fechem aí processador 100%. Clock interno, o que é isso? Olha só, em um computador, todas as atividades que você, cliente, necessita fazer, ele é geralmente de sincronização, certo? Ou seja, ele precisa ser sincronizado. Ou seja, o que é sincronizar? É uma coisa funcionar com outra coisa sem precisar uma parar para que outra funcione, certo? Sincronização ali, funcionando tudo junto. Clock interno, apenas clock, certo? Serve justamente a esse fim, fazer o quê? Sincronizar as informações do seu computador ou celular. Ou seja, basicamente atua como sinal para sincronismo. Clock é relógio, não é isso? Então, é ele que faz ali o andamento do processador, andar perfeitamente, sem contratempo, certo? Quando os dispositivos do computador recebam o sinal de executar suas atividades, dá-se a esse acontecimento, a esse acontecimento o nome de pulso de clock. Ou seja, quando você envia alguma solicitação ali no seu computador, naquele momento acontece o quê? Um pulso elétrico ali, elétrico, certo? Que é considerado um pulso de clock, certo? Em cada pulso desses que acontece, os dispositivos executam suas tarefas, param e vão para o próximo ciclo de clock, certo? Então, se tu fez uma solicitação, essa solicitação ela gerou o quê? Um pulso ali eletrônico, certo? O que é esse pulso, pessoal? Esse pulso que a gente está falando é aquela sistema da máquina, que é o quê? O 0 e 1, né? Ou seja, tudo isso aí está por trás do bits lá, que é o 0 e 1, que é a linguagem de máquina, é a linguagem que a máquina compreende, certo? Então vamos seguindo. À medida que o clock é feito em hertz, certo? Ou seja, o que é o gigahertz do processador? Essa é a medição do clock, do relógio dele, que é o processamento, certo? Então se você vê em um local, a medição do processador é calculado, é feito segundo o clock, né? Ou pulso de clock. Tudo está a mesma coisa relacionado que é a velocidade ou gigahertz do processador. A unidade padrão de medida de frequência, que indica o número de oscilação ou ciclos que ocorre dentro de uma determinada medida de tempo. No caso, são o quê? Segundos. Ou seja, processamento a medida de um processador é calculada em gigahertz por segundo. Bom? Assim, se um processador trabalha a 800 gigahertz, olha, gigahertz, por exemplo, significa que ele é capaz de lidar com 800 operações de ciclos de clock por segundo, certo? Então, quanto maior for esse gigahertz, maior ele vai fazer o quê? Maior são suas operações de clock por segundo, bom? Então, se tiver lá um processador com 800 GHz de clocks por segundo, é maior ou menor que um processador com 1000 GHz de clock por segundo? Qual seria o maior? 1000 GHz por segundo, não é isso? Porque vai operar vai ter mais opções de operações, tá bom? Dessa medição. Voltando novamente aí, ó, as unidades de medida, aqui, ó, quilo, o mega, o giga, certo? Vamos lá. Perceba que nós temos aqui, pessoal,
uma tabelinha semelhante àquela lá nossa de armazenamento. Só que aqui a diferença, aqui, ó, lá era 1024, né? Aqui só é 1000, certo? Então, ó, o kilohertz, 1 kHz aqui, pessoal, vai representar 1000 Hz. Pessoal, como é que eu vou fazer essa definição? Lembra do byte. Lembrou do byte? O byte é quantos bits? Só recapitulando. O byte é quantos bits? Alguém pode me responder aí, pessoal? 1024. Olha, vamos lá novamente. A pergunta. Quantos bytes representa 1 kilobyte? Quantos bytes representa 1 kilobyte? Né, pessoal? 1024, rapaz. Tá com medo porque tem que manter, ó, tu tem que sustentar. Então, rapaz, eu sei que é isso. E é isso e é pronto. Eu vou brigar com o professor se ele disser que não é, porque eu aprendi o certo. Entendeu? Aí foi só. Aí como se fosse a banca chegando pra ti aqui, ó. Imagina a banca não vai chegar aqui te dando carinho, não. Ela vai chegar te assustando. Tem que chegar, não, a banca vai. Aí, imagina, tu falou aí, né? Aí tivesse outro entrando na frente outra questão dizendo que um byte, que 1 kilobyte era 8 bits. Aí tu já ficou com medo, não foi? Rapaz, será que eu tô certo mesmo? Então, olha só, não cai na pegadinha de ninguém. Rapaz, tu aprendeu? Aprendi. Então, pau, é pau, pedra é pedra. Não vou dizer que pedra é pau ou trocar não, entendeu? Então, sustenta. Vamos lá, voltando. Então, ó, tu percebe que 1 kilobyte é 1024 bytes, certo? E aqui vai ser o seguinte, 1 kilohertz vai ser quantos hertz? 1000, né não? Então, esse hertz aqui, só o hertz sem essa unidade na frente, vai lembrar que ele é o menor, não é isso? Podemos aplicar assim? Que ele é só o quê? Só vai ser aqui, ó, o menorzinho. Tá bom? Então, vamos partir. Qual a menor unidade aqui vai ser qual? Ó? O hertz, não é não, pessoal? O hertz. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu tenho 1000 hertz, eu vou ter o quê? Se eu tenho 1000 hertz, eu vou ter o quê, pessoal? Hein, senhores e senhoras? Se eu tenho 1000 hertz, eu vou ter o quê de kilohertz? Eu vou ter 1 kHz, né não, ó? Por quê? Porque 1 kHz é 1000 Hz. Tá bom? Compreenderam? Vamos lá para o megahertz. 1 megahertz equivale a quanto kilohertz? Valendo uma Hilux aí, de papel. Vamos lá, pessoal. 1 megahertz equivale a quantos kilohertz? 1000. Pronto. O resto tu dá conta? 1 gigahertz representa quantos megahertz? Megahertz? Hein, pessoal? 1 gigahertz equivale a quantos megahertz? Vamos lá, pessoal. Acordando aí, tá acabando a aula, vamos lá. 1 gigahertz equivale a quantos megahertz, pessoal? Lembra da tabelinha? A proporção? Ninguém lembra? Vocês vão perder a Hilux de papel. 1 gigahertz equivale a quantos megahertz, pessoal? Mil, não é não? Não é 1000 também? Vocês têm que lembrar da tabelinha. Cara, sempre da frente vai fazer referência com o de trás. Tá bom? Então, 1 GHz, tá aqui, ó, vai equivaler 1000 MHz. 1 MHz vai equivaler 1. Aí, pessoal? 1 MHz vai equivaler o quê?
1000 kHz. Tá bom? Podemos continuar assim? Então, ó, um exemplo aí, ó, para juntando todas as informações. Se tu olhar no teu computador, tu vai ver que ele vai ter uma informação tipo isso aqui, ó. Processador Intel, o AMD, que é outro modelo, Core 5, certo? Core 5 de 2,8 GHz, entendeu? Aqui, ó, 2,8 GHz, tá bom? Então, tu vê que ele tá aqui, ó, tá em quê? Tá em gigahertz. Ou seja, é maior do que o megahertz e maior do que o kilohertz, tá bom? A maioria deles são medidos em gigahertz mesmo, processadores, porque um processador megahertz ele é muito fraco, não tem como, né? Então já é medido em gigahertz, tá bom? Enquanto maior aí, ó, se tu tiver um processador 2.8 megahertz e um processador 2.8 gigahertz, qual é o melhor dos dois, pessoal? Tem um processador 2.8 MHz e um 2.8 GHz. Qual é o melhor de processamento dos dois? Quem se habilita? Raimunda. O Giga. O Giga, senhores. Entendeu? Por quê? Porque o Giga está na frente lá. Tu já sabe que o Giga está depois de quem? Do Mega. Então, mais uma vez, pega aquela tabelinha lá da primeira aula, do começo desse material e guarda isso aí onde vocês passam com mais frequência durante o dia. Leva para o escritório que vocês trabalham, leva para onde for, certo? Bota no guidão da moto, bota no painel do carro, bota Pronto, pronto. Bota na área de trabalho do celular e tira um print para mim, ver se botou mesmo, tá bom? Passa um mês com esse print aí na foto do trabalho lá. Tira a foto de todo mundo, do namorado, dos filhos, da mulher, do menino e bota o quê? A fotinha da tabelinha das medidas. Porque aí depois que você passar no concurso, aí sim, aí você pode botar a foto de quem você quiser. É assim ou não é, pessoal? É assim, Francisco, Sara? Vai ser assim? Vocês não querem nem passar? Mas Vocês não querem nem passar? Então vocês têm que pagar o é, preço. Pagar o preço para poder passar. Não é só dizer eu vou passar e pronto, não. Tem que fazer por onde mesmo, correr atrás. Porque os concorrentes estão aí treinando, viu? Não deixa o inimigo passar na frente, não. Bota uma barreira. Vamos lá, pessoal. Pessoal, a gente tem 8 pessoas aqui, só 2 estão comentando, só 2 estão falando. Eu vou começar a pegar no pé, viu? Eu quero a interação maior. Francisca, Francisco, Raimunda, todos Fernando, cadê vocês. hoje? A voz Fernandinho tá dele. muito calado, certo? Quero suas participações aí, viu, Fernandinho? Vamos lá. Seguindo viagem, pessoal. Eu acho que ainda falta. Dá tempo aqui ainda. Deixa eu ver bem aqui o horário da. Deixa eu ver aqui. Dá tempo ainda. Quero não mostrar a mensagem aqui ainda. Vamos lá, voltando à apresentação. Então, chegamos na parte da memória. Outra parte aqui que a banquinha gosta também, viu? São memórias, certo? Essa memória que eu trouxe para vocês é o quê? A memória RAM. Olha só aí, ó, um chipzinho que ela possui, certo? Então vamos lá. Ó, pessoal, a gente tem 10 minutos aí para bater esse conteúdo aqui, viu? Vamos ver se dá tempo aqui. Memória RAM. Ó, a memória RAM ela é constituída de um conjunto de circuitos capazes de armazenar os dados e os programas a serem executados pela máquina. É o que eu falei para vocês já, né? Ou seja, a memória RAM, quando você abre um monte de aba ali no seu celular, tem a aba ali do WhatsApp, há uma abazinha aberta do Instagram, de pesquisa, saiba que cada aba que você está aberta ali está ocupando espaço. Por isso que muitas vezes seu celular esquenta e ele pede para reiniciar, certo? Por quê? Porque a memória RAM já está esgotando. Ou seja, a memória RAM ela nunca vai chegar no seu limite. Se ela tem 3 GB, ela só usa 2 e alguma coisa. Por quê? Porque se ela usar até o limite, ela vai desligar. Não vai ter mais de onde armazenar as coisas. Não troque esse armazenamento da memória RAM, pessoal, com memória de armazenamento. A memória que você salva as fotos não tem nada a ver, tá bom? Ali são o que? É o HD que é salvo ali, ou a memória interna do seu celular. Então, informação aqui, ó.
Trouxe para vocês as 4 tipos de memória. Primeiro nós temos quem? A memória RAM, que é essa que eu apresentei para vocês. Informações para que vocês façam nota. Caiu em prova, inclusive caiu na prova agora, perguntando se era a memória principal, deixa eu ver se ela está aqui, ó. Caiu a memória principal, a gente vai já ver ela aqui, talvez. Era falando sequência de memórias, né? Ela dizia a memória principal, memória secundária e outro tipo de memória que eu não recordo no momento. Ela caiu, ou seja, essa telinha que eu estou mostrando para vocês caiu exatamente esses 4 tipos. Quem teve acesso ao nosso conteúdo se deu bem. Quem não teve, não podemos fazer nada, né? Vamos lá. É o concorrente. O concorrente para a gente não conta, certo? Então vamos lá. A memória RAM é uma memória temporária volátil, certo? Que é a coisa volátil que se apaga ali. Você usou, desligou, ligou, ela já se apagou, não guarda informações. Acesso aleatório pode ser alterado. Como assim alterada? Se você tem 2 GB de memória RAM, você pode botar 10 ou 1, certo? Você pode trocar aquele pentinho de memória, ele é chamado de pente de memória, certo? E nós temos aqui algumas evoluções, ó, o SD-RAM, DDR1, que é a mais antiga, DDR2, e vamos ter outras aí, certo? Então, esses aí são os tipos de memória, DDR1, DDR2, são as evoluções dela. Por segundo, nós temos quem? A memória cache. A memória cache ela é similar à memória RAM, só que ela tem um acesso mais rápido, ou seja, a memória cache ela vai ser usada aí, ó, quando você está usando a memória RAM. Tem alguns dados que a memória cache puxa esses dados primeiro e depois que ela puxa para a memória RAM. Por quê? Porque ela é mais rápida. Só que essa memória cache, informação de ouro, informações de questões, ó, ela tem um preço maior do que a memória RAM, certo? Você não pode só usar a memória cache. Você tem que ter a memória RAM e a memória cache é a memória já secundária, digamos assim, da memória RAM, certo? É uma memória virtual ali da memória RAM, tá bom? É uma memória de acesso randômico, mais rápido, que armazena os dados utilizados pelo processador, certo? Ó, uma dica também importantíssima. A memória cache serve para quê? Para aumentar o desempenho do seu dispositivo, certo? Aumentar o tempo de vida do disco, bom? Ou seja, aquelas principais informações que está transitando no seu dispositivo é a memória cache que é responsável ali de puxar ela para a memória RAM, bom? Memória ROM. Principal coisa, a memória não volátil. Ela é a oposição da memória RAM, viu? Se a memória RAM se apaga quando você desliga os dados, a memória ROM ela permanece, certo? Então, armazena os dados permanentes da máquina. Que dados são esses? São que, ó, como se chama aí os firmware, certo? O que é um firmware? É um programa ou software, né, pré-gravado pela fabricante da placa, certo? O que é a coisa pré-gravada? Ele é gravado anteriormente e essa memória ROM ela não pode mais ser gravada. Ela não vai ser mais alterada, tá bom? E nessa memória RAM temos uma coisinha muito importante que caiu já em prova e caiu não, despencou. É o que chamamos de quê? De BIOS. O que é a BIOS? É o sistema básico de entrada e saída. Quando você liga seu computador, a primeira coisa que vai acontecer ali é um teste dos dispositivos. Ou seja, se o seu computador precisa do mouse para ele funcionar e aquele mouse não tiver conectado, um exemplo, né? O seu computador não vai ligar, vai dar algum bug, certo? Se seu computador é necessário que o mouse, que o teclado esteja conectado. E se ele detectou nesse processo de BIOS, que é o processo de quê? Básico de entrada e saída. Se ele detectou que aquele dispositivo não está presente, vai dar erro, tá bom? É logicamente que teclado e mouse não é necessário para que um computador seja inicializado. Isso eu estou aplicando. São outros itens, tá bom? E a memória externa é o quê? A memória externa são as memórias da vida aí, ó, que são o que armazena pendrive, o HD do computador de vocês, certo? O HD de vocês é onde está salvo as fotos, tá bom? Então, esse tipo de armazenamento, pendrive, CD, HD, são memórias secundárias. Ou seja, não é a memória
primária, aquela coisa de necessidade do computador, certo? Então, pessoal, a gente vai logo bem aqui para algumas questões. Vai bem aqui para algumas questões. Aqui a gente só tem 4 minutos, viu? Vamos lá. Essa questãozinha que tá boa. Leia as informações abaixo de um componente do computador. Primeiro ponto. Memória principal do computador. O que se refere aqui dessas alternativas é a memória principal do computador? Vamos aí, pessoal, ser rápido. Memória principal do Letra computador. A. Letra A, né? Pronto. De cara já ia responder, mas vamos para os próximos itens. Armazena instruções que estão sendo executadas e os dados necessários à sua execução. Não é a memória RAM? Ou seja, os dados que você está utilizando ali no momento que o computador está ligado. Ponto 3. É uma memória de leitura e escrita de acesso rápido? Sim ou não? Sim, né? Acesso aleatório e volatilidade. Em caso de falta de energia elétrica, o desligamento do computador perde as informações. Tá bom? Certo? Então, memória RAM. Então, o que estiver sendo salvo ali no processamento da memória RAM, se faltou energia, aquele dado se apagou. Mas se tiver salvo no memória HD, na memória secundária de um dispositivo, aquela memória vai ficar salva, tá bom? Vamos para mais um aqui. Memória cache. Letra A. A memória de uma memória de grande capacidade. Sim, pessoal, vamos só mais um item aqui, ó. A memória RAM, a memória cache, pessoal, ela é pouco armazenamento, é o que eu falei para vocês, viu? Ela é pouco armazenamento, não é a memória de armazenamento, tá bom? Então vamos lá. Letra A, uma memória de grande capacidade, tá errado, né? É a memória de pouca capacidade, pequena de armazenamento. Ela é muito rápida? Sim, né? Porém de custo muito alto. Essa aqui a alternativa está errada por quê? Porque ela disse que é grande capacidade, não é. Vamos aqui, pessoal, para a alternativa certa. A alternativa certa é a letra C. Memória cache é uma memória de pequena capacidade, muito rápida, porém com custo muito alto. É o que eu falei para vocês? Sim ou não? Memória, pouca memória, muito rápida, ela não é rápida, porém com custo mais alto, tá bom? E só para fechar aqui a 12ª. Qual o termo que designa o conjunto de componentes eletrônicos que constitui um computador? Um segundo para você responder. Qual desses? Tá. Letra Tá. A. Tá facinho, não é não? Essa daí tá. Uhum. Pronto, 16 também dá tempo. Qual dos componentes abaixo é essencial para o funcionamento de um computador? Um minuto. Acabando. Quem vai fechar essa com chave de ouro? Qual dos componentes abaixo é essencial para o funcionamento de um computador, pessoal? Processador. Processador. Certo? Então, pessoal, a gente vai encerrar essa aula, viu? Falta só segundos aí. Bom final de semana, bom final de dia aí, viu? E o início de semana aí, abençoado a todos. E vamos tentar marcar mais aulas com frequência, tá bom? Nessa semana. Encerrando já. Boa noite a todos. Boa noite.